Viva, Rita Luís, para os nossos vizinhos espanhóis de há meio século, quando estavam a despedir-se do generalíssimo Francisco Franco, terem aqui mesmo ao lado uma revolução, onde até podiam vir de carro, foi um acelerador para a transição democrática depois, em 75, no final de 75, 76? Foi muita coisa, mas não necessariamente um acelerador. Ou seja, foi um momento decisivo, com bastante influência nos vários setores políticos espanhóis, tanto na oposição, que muito rapidamente, a partir de 25 de abril de 74, se começou a organizar para ver o que se passava, mas também para os setores políticos mais próximos do regime, que durante 19 meses, portanto, entre 74 e a morte de Franco, a 25 de novembro de 75, se conseguiu organizar, nomeadamente organizar o discurso sobre a Revolução, de forma a que o conceito de democracia pudesse ser utilizado por eles próprios. Certamente foi uma perturbação para aquele regime, para aquela ditadura franquista, longa ditadura franquista. Sim, foi inesperado e, na verdade, passou-se por diversas fases, algumas com mais medo, não é? Inicialmente, há alguns setores que ficam muito preocupados. Por outro lado, há uma certa confiança no regime franquista e, portanto, quando o Manuel Alcalá, um conhecido repórter da televisão espanhola, é enviado em missão a contar a Revolução semi-secreta de vir perceber o que se passava em Portugal, e faz uma reportagem bastante longa que é mostrada no auditório do Ministério da Informação e Turismo a diversos membros do governo e das Forças Armadas. Há quem diga, com uma certa soberbia, que a polícia espanhola poria termo a algo semelhante numa questão de horas. Rita Luís é a investigadora que o professor José Reis nos traz a este episódio do podcast Todos Ouvidos, na Rádio Pública, Antena 1 da RTP. José Reis quer apresentar-nos esta investigadora que, entre tanto mais, nos traz como o grande Manuel Vázquez Montalbán pensou e escreveu sobre a Revolução Democrática Portuguesa. A Rita Luís é investigadora no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, doutorou-se na Universidade de Pompeu Fabra, de Barcelona, e tem-se distinguido pelo seu trabalho sobre os média, sobre os mass média, no contexto das ditaduras ibéricas, e muito em particular, como estamos a ver, a recepção que a Revolução Portuguesa teve nos média espanhóis. Claro, escreveu também sobre Portugal, tem escrito sobre Portugal, designadamente sobre o Império Colonial Português e a televisão. E estes dois livros que aqui temos como base para a nossa conversa já foram quase aludidos. O primeiro, A Revolução a que se pode ir de carro, Portugal, Espanha e os Média, 74-75, de sua autoria. E um outro livro, Por enquanto o povo unido ainda não foi vencido, Crónicas sobre a Revolução Portuguesa 74-75, onde Rita Luís reuniu e apresentou 55 escritos de Manuel Vázquez Montalbán sobre a Revolução Portuguesa, e que foram escritos num vespertino Teleexpress, que circulava sobretudo na Catalunha, e na revista Triunfo, uma revista tradicional antifranquista à época, não é? E também na revista de humor, Por Favor. Bem-vinda, Rita. Os espanhóis também tiveram a censura deles, claro. Como é que o 25 de Abril português terá sido tratado pela imprensa espanhola naquele tempo inicial em que o regime de Franco ainda sobrevivia? É importante pensar como é que se escrevia em 74, 75. Essa é uma das questões que me interessam, ou seja, o meu tema de trabalho atual, na verdade, é a censura nestes dois regimes e como a censura articula uma série de estruturas e, no caso espanhol, há uma alteração importante em 1966, que é a passagem da censura prévia a uma censura a posteriori, portanto, a mecanismos de repressão e não de prevenção.
E apesar deste nome, não é? de repressão, isto abriu um certo espaço de manobra em algumas redações que assim o entenderam, porque o escrito já não tinha de passar pelo censor previamente, senão que era entregue, uma vez acabado, na delegação do governo, e depois é decidido se retira da banca, se corta, se não se corta. Isto significa... Na altura ainda não existia um jornal que depois se tornou referência de informação livre, o El País. O El País, o Diário 16 e o catalão El Avui aparecem já depois da morte de Franco, em 1976, embora... Na altura o ABC era um jornal dominante, o Informaciones. Sim, ou seja, embora, por exemplo, o El País estava na calha, havia um pedido de autorização desde 1971, mas só foi concedido já depois da morte de Franco. A redação do El País vem quase toda de um pequeno jornal, ou de um jornal vespertino não assim tão pequeno, mas menor, não tão grande como o ABC, que era o Informaciones. O Informaciones foi um jornal que passou por várias fases, e na fase em que estamos a falar, era um jornal que, apesar de tudo, era lido pela oposição. Já com Cebrián, na altura? Já com Cebrián, sim. Portanto, voltando a esta ideia da censura, jornais como o Informaciones, como o Telexpress em Barcelona, consoante os diretores e os chefes de redação, poderiam esticar um pouco os limites daquilo que seria permitido. E a Revolução Portuguesa, sendo um evento internacional, apesar de haver muitas leituras espanholas sobre este evento, sendo um evento internacional, era também um evento menos controlado pela censura. A secção internacional era uma secção que a maior parte dos jornalistas ambicionavam, porque sentiam que tinham mais liberdade de escrever nessa secção. Enquanto em França, Itália, mesmo na Alemanha, a Revolução Portuguesa foi uma festa, foi um romance naquele verão de 74, em Espanha reserva oficial. Não. Curiosamente não. Neste primeiro período exaltam-se valores democráticos. Espanha está nesta altura num período de um debate interno do que é que se faz ao regime, não é? Em 73, em dezembro de 73, é assassinado o sucessor, Carrero Blanco, o sucessor, em Madrid, o sucessor de Franco, e ainda antes de 25 de Abril anuncia-se um novo governo com um novo ministro da Informação e Turismo que apresenta um momento de abertura, não é? Que se chama o espírito do 12 de fevereiro. Há uma crise colonial na altura em Espanha, o Sáhara Ocidental... É mais tarde. Em 75. É mais tarde. Isso faz com que não haver a questão colonial tão premente em Espanha, também faz com que o tema colonial português seja algo, por um lado, que pode não suscitar tanta importância, mas sobre o qual se pode escrever com maior liberdade, porque não há uma leitura tão óbvia em relação à situação espanhola. Em Espanha não há um MFA, mas há uma UMD, uma União de Militares Democráticos. Não tem pouco a ver. É claramente inspirado no MFA, mas... Tem pontos de contacto? Julgo que sim. Ou seja, quando eu digo que os espanhóis vieram muito a Portugal, ou seja, e o livro não por acaso chama-se A Revolução que se pode ver de carro, porque além da imprensa, e eu trato a imprensa na sua articulação, quer transnacional, ou seja, a maneira como procuro perceber as fontes com que se faz um jornal e o seu modo de produção, e estas fontes e a agenda espanhola não é de todo dissimilar à agenda das agências noticiosas norte-americanas, francesas e britânicas e dos grandes jornais internacionais. Há, aliás, alguns temas que são muito que se seguem de perto. Depois há algumas especificidades espanholas, podemos falar disso, mas portanto, além desta dimensão transnacional, eu procuro também integrar
a imprensa no seu ecossistema, ou seja, nas suas relações com a televisão, nas suas relações com as rádios, com rádios estrangeiras que os jornalistas também ouviam, e depois, dentro desta recepção, inclui também o carro, também como um meio de comunicação. Os espanhóis vinham a Portugal quando não iam para a praia em Torremolinos, Málaga ou para a Costa Valenciana, vinham à Figueira da Foz, vinham para o Algarve. E vinham muito a Lisboa. Começaram a vir imediatamente a Lisboa por vários motivos, simplesmente por curiosidade. Ver o que era uma revolução. Era bastante mais barato Portugal naquela altura que a Espanha, e houve também dentro da oposição espanhola a ideia de que se podia ajudar a Revolução Portuguesa com moeda estrangeira. Exilou-se também a parte da oposição espanhola, exilou-se em Portugal. Organizou-se em Portugal, ou seja, e aqui é a parte que os elementos da UMD, que eu confesso que o Sánchez Cervelló estudou essa parte melhor, mas com certeza, assim como houve arquitetos urbanistas que se reuniram com os arquitetos e urbanistas portugueses, do qual resultou Nuno Portas, por exemplo, o Jordi Borja, que é um urbanista, contou-me dessas viagens que vinha fazer a Portugal. Cooperação entre ateliês portugueses, da Catalunha também. Sim, para pensar o que é que se pode fazer, e daí veio também o SAAL e outros projetos. Portanto, Portugal tornou-se uma espécie de território libertado. E depois uma outra dimensão, que é aquilo que eu chamo a recusa cultural do franquismo, que Portugal, durante um momento, ocupou um lugar que França ocupou durante muito tempo para a oposição, e não só a espanhola, que se deslocava sobretudo na zona do País Basco e na zona da Catalunha, a França, para ver filmes, e passaram a poder vir a Portugal. Inclusive a pornografia, comprar livros, e passaram a vir muito a Portugal fazer o mesmo. Ou seja, a ideia de vir a Portugal ver o último tango em Paris, que esteve em cartaz meses, tornou-se um tema na imprensa espanhola, por exemplo. Claro. Sendo que alguns políticos portugueses foram inspiradores para políticos espanhóis. Ainda não, se calhar, Filipe González, só mais tarde, primeiro Adolfo Suárez. Recordo-me que Mário Soares uma vez contou que tinha pressionado fortemente Adolfo Suárez a viabilizar o PCE, a acolher Santiago Carrilho, a integrar Santiago Carrilho nas forças democráticas de Espanha. Sim, ou seja, não é óbvia a forma como estes partidos se articularam. Porque, por exemplo, a questão do Partido Comunista. O Partido Comunista Espanhol, que apenas foi legalizado já bastante tarde, relativamente à morte de Franco. E era um partido desalinhado de Moscou, era um eurocomunista, tal como os italianos de Berlinguer. Teve algumas aproximações ao Partido Socialista de Mário Soares, esteve cá no Congresso. Por outro lado, essa é uma das especificidades, o caso República, de alguma forma... É marcante, não é? É marcante na forma como também o Partido Socialista consegue impor a sua narrativa internacionalmente, e no caso do Partido Comunista Espanhol, essa narrativa era incómoda, não é? Porque fortalecia a narrativa de que os partidos comunistas são inimigos da liberdade de expressão. O Caso República é um jornal que funcionava no centro de Lisboa, na Rua da Misericórdia, bem perto do Largo da Trindade, e é uma clivagem que atraiu a Portugal repórteres internacionais, uma luta entre a redação, encabeçada por Raul Rego, que defendia a liberdade editorial, e os operários, Comissão de Trabalhadores, operários gráficos, que defendiam a partilha da gestão do Exato, mas que foi internacionalmente enquadrado na ideia de que o comunismo é inimigo da liberdade de expressão, e que, portanto, era um conflito entre o Partido Socialista e o Partido Comunista, que era um conflito latente, tendo em conta a saída do Partido Socialista do governo provisório, e, anteriormente, a oposição, o antagonismo entre ambos relativamente à questão da unidade e unicidade sindical. E, portanto, muito facilmente esta narrativa, que é uma narrativa simplista
e devemos também uns primeiros trabalhos sobre este caso internacionalmente também ao Nelson Traquina, que fez um excelente trabalho, no qual eu também me inspirei, de analisar a forma como as várias agências noticiosas internacionais expandiram este caso pela imprensa internacional, incluindo a espanhola. Há um destacado repórter da Associated Press, Dennis Redmond, depois foi para a Itália. Sim. Casado com uma portuguesa, aliás. Exato. E ele repara nisso, não é? Que é a narrativa mais simples e que, na verdade, é uma narrativa de Guerra Fria, não é? E não podemos esquecer o enquadramento global deste processo numa lógica de Guerra Fria. Não é o único movimento político que tem influência sobre a informação neste momento, e há outros, como a questão Norte-Sul, que têm uma grande influência, mas este enquadramento foi muito fácil de ser expandido pela imprensa internacional. O Le Monde resistiu um pouco a esta narrativa. Não era frequente falar-se da Comissão de Trabalhadores e o que era a Comissão de Trabalhadores. E hoje em dia sabemos que os elementos do Partido Comunista Português não estavam envolvidos na ocupação do República. Como também na Rádio Renascença, que é uma outra crise contemporânea. Exato, mas era mais fácil explicar os partidos de extrema-esquerda num modo de escrita jornalístico. Claro. É muitas vezes muito difícil, não é? José Reis, esta investigação da Rita Luiz é preciosa para nós entendermos um período fundamental que nos traz até hoje. É preciosa para isso e é preciosa exatamente porque nos convida através de um ângulo, este que estamos a ouvir, que engloba tudo, não é? Mas também por um ponto que eu gostava de sublinhar. Tenho para mim, não sei se é certo, que nós em Portugal temos sempre estudado pouco as relações Portugal-Espanha. É assim na economia, é assim na sociologia, noutras áreas. E justamente a primeira questão que a Rita aqui nos traz é, digamos, iluminar um bocadinho o estudo, o conhecimento dessas relações através deste ângulo muito particular. E, de facto, com um ponto que é central e que é também a sua tese, se eu bem li, a sua tese central, é que a recepção da questão portuguesa em Espanha se faz muito, como a Rita enfatiza, para alimentar os debates, ou para influenciar, digamos assim, os debates que estavam a ocorrer dentro dos salões, quando esta era uma revolução era uma transição que estava a ocorrer na rua. E de resto lembrou-me, há um autor que eu muito aprecio, que é o Robert Fishman, um americano, casado com uma catalã, que tem estudado estas duas coisas, e exatamente eu acho que, enfim, ele é muito lisonjeiro para a Revolução Portuguesa, na sua dimensão popular e na sua dimensão criativa, digamos assim, e de certa maneira contrastando-a com essa forma mais fechada, negociada, sem povo, digamos assim, em certo sentido, que ocorre em Espanha. Eu não sei se a Rita concorda com isto, ou melhor, sendo isto razoável, é, na verdade, uma forma de irmos conhecendo melhor as relações Portugal-Espanha, mesmo noutros domínios. Acho que há aqui um convite a outros investigadores especiais para que o façam também. Sim, sem dúvida. Ou seja, há alguma tradição de pensar a relação Portugal-Espanha no âmbito das relações internacionais, a ciência política, Robert Fishman já um pouco de forma distinta, mas a partir da ideia da terceira vaga, não é? Que na verdade acaba muitas vezes por diluir as especificidades de cada um dos processos e, em última análise, poder transformar aquilo que foi um processo revolucionário, não sei se uma revolução, numa transição, às vezes até caindo na ideia de uma transição democrática, algo que dilui completamente a experiência portuguesa numa experiência espanhola, que apesar também de nos ser muitas vezes vendida, sobretudo em Portugal, como um pacto, também teve o seu povo. Claro. Também foi em Espanha. Também teve pressão na rua, pelo menos até determinada altura. Também teve pressão
Eu outro dia fiz uma comparação com os documentários que se gravaram nesta altura, em que apareciam menos as grandes figuras da transição, Adolfo Suárez, o Santiago Carrilho, e apareciam mais os moradores, as várias manifestações, os camponeses, a reagirem a todas as mudanças e a todos os pactos. E essa pressão existiu. Não é? Embora diferente de Portugal. Enquanto em Portugal, de um dia para o outro, o povo tomou conta da rua. Sim. Em Espanha, quase apetece dizer, a transição demorou uns 6 anos, se calhar até ao 23 de fevereiro de 81, ou mais. Ou mais. Ou seja, toda a gente sabe mais ou menos quando é que começa, mas não há ainda acordo de qual a data exata para que termine. Há quem diga que uma transição estritamente política termina com a aprovação da Constituição, com as eleições Ganhas pelo Filipe González, 81. Pelo 82, Filipe González, com a entrada na Comunidade Económica Europeia. No mesmo dia que Portugal, 12 de junho de Ou, 86. por exemplo, e isto fiz um focus group já há vários anos, na altura do processo catalão, e o que os jornalistas na altura diziam é que a transição ainda não tinha terminado, não é? E via-se porque o Estatuto de Autonomia estava por cumprir, as autonomias estavam por cumprir. A Catalunha tem sempre uma afinidade com Portugal. Tem. Às vezes... Se calhar vem do século XVI, do período Filipe. Eu acho isto, aqui remeto, isto é puramente impressionista, de alguém que viveu lá 8 anos, mas há uma certa inveja. Há uma certa... Isto não é... Portugal libertou-se. Isto não é académico, é uma opinião... Um feeling. Uma opinião pessoal. Acho que há uma certa inveja na ideia de que Portugal se libertou do jugo de Madrid, e, portanto, há essa afinidade. A língua também ajuda, porque o português e o catalão foneticamente são muito mais parecidos que qualquer um deles com o castelhano, e há muita procura por fazer essa comparação Portugal-Catalunha. O 25 de Abril português trouxe uma explosão, às vezes caótica, na área das artes. Em Espanha também? A transição? Sim. Eu acho... não é a minha área de trabalho, mas a ideia que eu tenho é que Espanha, em alguns aspectos, e nomeadamente na pressão política e no campo artístico, vinha de trás processos que como em Portugal também não foram geração espontânea. Buñuel com a Fantasma Exato, da Liberdade, sim, Pilar Bardem, o Arrabal, que também, claro, e que também estava proibido, e que depois finalmente foi em 77 passa e logo a seguir há avanços mais com Almodóvar. Sim. Já mais tarde. Isso já é outra fase. Já é outra fase que foi claramente decorrente da abertura política, mas que tem outras dinâmicas pelo meio, porque na verdade a ideia da movida, e que é engraçada esta, se pudermos... Com um alcalde, com o Presidente da Câmara de Madrid, Henrique Terno Galvão, que é uma beirada à esquerda dos socialistas. Exato, do Partido Socialista. E que é uma figura determinante, claro. Sim, mas nós podemos pensar que em Barcelona, em 77, e num movimento que eu acho precursor da movida, embora de sentidos muito distintos, Barcelona 77 também é o ano do anarquismo, de que muitos jovens se juntam à CNT, das jornadas no Parque Güell, da primeira manifestação LGBT em Espanha, na Rambla, com muitos destes personagens que vão integrar as fileiras da CNT de uma forma bastante escandalosa para os velhos anarquistas dos anos 30. E depois esse movimento ácrata, como eles chamavam, que gira muito em torno de uma revista como é o Arro Blanco, e muito mais próximo de correntes europeias, das ocupações na Holanda. Estávamos na década a seguir ao maio de 68. Exatamente. Esse movimento depois
desaparece e alguns personagens, não muitos, surgem em Madrid, então na movida. Imagino que tenha sido na Catalunha que a Rita se encantou pela escrita desta personagem extraordinária, Manuel Vázquez Montalbán, que traz aqui em livro Por Enquanto o Povo Ainda Não Foi Vencido, uma edição da Tinta da Esquina, recupera crónicas de Montalbán. Foi um fascínio. Eu já o conhecia, mas foi de facto uma bela surpresa quando eu descubro que num dos jornais que estou a trabalhar ele tinha uma coluna semanal e que nessa coluna semanal escrevia sobre aquilo que eu estava a investigar. Quando já tinha terminado a tese, decidi que ia vasculhar os jornais e tentar recolher todo o material que ele tinha escrito sobre a Revolução, que eu não tinha trabalhado todo. Para isso foi bastante útil haver um colega meu da universidade que tinha feito uma tese uns anos antes sobre o Montalbán jornalista, porque mesmo em Espanha não é a faceta mais conhecida dele, embora ele tenha sido um jornalista importante, sim, claro, profícuo. Acutilante sempre. Exato. E então recolhi todo o material e depois esqueci-me. Esqueci-me que o tinha e um dia em conversa com uns amigos que têm uma editora disseram, olha que isso dava um livro. E assim é. E aqui está, a edição da Tinta da Esquina. José Reis, são leituras recomendadas, tanto esta Revolução a que se pode ir de carro, de Rita Luís, e também estas crónicas de Montalbán, selecionadas pela Rita Luís, Por Enquanto o Povo Unido Não Foi Vencido. É verdade, e deixem-me só sublinhar um pequeno ponto, a leitura destas crónicas, destes frescos sobre aquele período é realmente uma leitura extraordinária e acho que nos ajuda muito. Aqui neste podcast nós temos, de certa forma, também o objetivo de, através de livros, reconstituirmos um bocadinho a própria trajetória dos nossos últimos 50 anos e temos aqui um belo contributo para isso. Ele diz uma coisa que eu, com a vossa permissão, gostaria de sublinhar, uma frase notável, justamente na crónica a seguir ao 1º de Maio. Ele diz: a festa do 1º de Maio português é um marco na história da dignidade humana. Eu acho que isto é uma frase que encanta para além de outras coisas e, claro, ele diz uma outra, porventura, para os dias de hoje, um bocadinho mais pesada, que é dizer, quando ele diz: viver um dia como aquele compensa viver 50 anos entre as trevas e o silêncio, entre o nojo e a mediocridade que caracteriza o fascismo. Era muito reconfortante naquela época, não sei se não é inquietante hoje. Aqui está. Mas, exatamente. Aqui está o remate ideal, Montalbán, trazido por José Reis, o nosso consultor científico, neste podcast da Antena 1 Rádio Pública, Todos Ouvidos. A produção é de Ana Paula Alves, direção técnica de Nuno Portugal, condução minha, Francisco Sena Santos, e pelo professor José Reis. Hoje, como convidada, Rita Luís.